Olá, olá, bem-vindos de volta. Esse é o episódio 12 e nesse episódio vamos falar sobre fractalidade na estrutura de mercado. Nós falamos no episódio passado que fractalidade é simplesmente repetição das mesmas propriedades ou das mesmas características em diferentes tempos gráficos. E uma dessas características é a estrutura de mercado. Então, nós vamos falar hoje, ou neste episódio, sobre estrutura de mercado. Então, nós vamos pegar um exemplo de uma estrutura no tempo gráfico de 4 horas. Ele começa com uma estrutura de alta a fazer topos e fundos mais altos, até que ele quebra esse fundo que fez o topo mais alto. Então, aqui há uma quebra de estrutura, que é um fenômeno bem importante quando nós estivermos a olhar para os tempos gráficos menores, para pegar as trades dentro das tendências dos tempos gráficos maiores. Então, aqui há uma quebra de estrutura e o mercado vira para uma tendência de baixa, fazendo topos e fundos mais baixos, ok? Então, o que acontece se de 4 horas está numa clara tendência de alta e muda apenas aqui para uma tendência de baixa? O que acontece no tempo gráfico de 15 minutos, por exemplo? E é isso que acontece. Então, enquanto estivermos a fazer impulsos de 4 horas, o tempo gráfico de 15 minutos vai nos mostrar claramente impulsos, retrações, impulso, retração, impulso. Ok? Então, durante um impulso de 4 horas, nós temos uma clara tendência de alta a ser formada no tempo gráfico de 15 minutos. E enquanto de 4 horas estiver a fazer retrações, o tempo gráfico de 15 minutos vai quebrar estrutura de alta para baixa. Quebrou estrutura por quê? Porque quebrou o fundo que fez o topo mais alto. Se ele tivesse continuar a tendência de alta, ele devia respeitar esse topo, mas ele quebra esse fundo, perdão, mas ele quebra, volta e volta a quebrar. Então, ele muda de uma tendência de alta no de 15 minutos para uma tendência de baixa. Como podem ver, no de 15 minutos já tivemos mudança de tendência, mas no de 4 horas, esse período todo, até aqui em cima, a tendência era só de alta. E por que isso é importante? É importante porque eu posso me tornar um vendedor num mercado em valorização. E às vezes me perguntam, Mauro, por que estás a vender ao invés de comprar se o mercado está numa tendência de alta? E é porque eu entendo sobre fractalidade nos tempos gráficos menores. Então, se de 15 minutos mudou a tendência para baixa, eu posso vender o ativo enquanto o tempo gráfico maior tiver a fazer a retração. Então, eu uso a estrutura de 15 minutos para vender num mercado em alta de 4 horas. Até falhar, né? Até ele voltar a mudar de uma tendência de baixa, aqui ele volta a quebrar e volta a mudar para uma tendência de alta. Aqui, novamente, eu posso vender a retração, desde que eu identifique quando a quebra de estrutura de 15 minutos acontece, e eu vendo aqui até falhar novamente e mudar para uma tendência de alta. E o contrário acontece aqui. Depois de quebrarmos a estrutura de 4 horas, nós vamos ter agora as retrações. Agora, as retrações vão ser as operações de contra-tendência. Enquanto aqui no mercado de alta, a operação de contra-tendência eram vendas, num mercado em baixa, as operações de contra-tendência são compras. Então, como é que eu vou comprar no mercado em baixa? Quando há quebra de estrutura no tempo gráfico menor, eu vou comprar pelo menos até zonas de oferta no tempo gráfico maior ou 50% do impulso. Nós vamos ver exemplos daqui a pouco. Depois ele volta a quebrar tendência de baixa, continua o movimento de baixa, que é agora a tendência do tempo gráfico de 4 horas. Depois nos dá oportunidades de novo de compra numa contra-tendência, quebrando estrutura de baixa aqui, mudou para alta por um período e finalmente continua o movimento de baixa. Então, nós podemos comprar num mercado em baixa ou vender num mercado em alta se nós percebermos como estrutura é fractal e como estrutura no tempo gráfico menor ao que nós estamos a ver
pode mudar, ok? Então, no de 4 horas só tem valorização, mas eu sei que no de 15 minutos eu vou ter valorização, desvalorização, valorização, desvalorização, ok? Então, que outra ferramenta podemos usar para nos facilitar vender em mercados em alta ou comprar em mercados em baixa? Nós podemos usar o Fibonacci Retracement, que eu mostrei no episódio 10. Então, nós podemos marcar o impulso de 4 horas e marcar também, ou melhor, marcamos o impulso de 4 horas de onde começa até onde termina. E depois da quebra de estrutura, nós podemos vender no tempo gráfico de 15 minutos, vender pelo menos até 50% do impulso de 4 horas. Ok? Então, temos a quebra, podemos vender se encontrarmos uma zona de oferta boa e vendemos até onde? Vamos vender esperando que ele vai tirar esse fundo? Não, porque estamos numa tendência de alta. Então vamos vender pelo menos até 50% do movimento de impulso. Por quê? Porque sabemos que normalmente antes do próximo impulso no mercado em alta, ele tende a descer abaixo de 50%. Então você põe o teu take profit ou o teu alvo da venda no 50% do movimento de impulso. Aqui é a mesma coisa, impulso, quebrou a estrutura para baixa, vou vender. Estou no mercado em alta. Sim, mas estou a vender o quê? Estou a vender a retração de 4 horas. Vendo até onde pelo menos 50% do movimento tu podes vender. Aqui a mesma coisa, tu podes vender e nesse caso tu ias ver que tipo, vendeste até 50%, até uma demanda aqui embaixo e de repente ele quebra. Quando ele quebra a estrutura de 4 horas, você sabe, agora possivelmente nós vamos voltar acima de 50% desse impulso que quebrou a estrutura de 4 horas e continuar os próximos impulsos. Agora, quando tu comprares, assim, aqui quebrou estrutura de 15 minutos e te deu compras, tu vais comprar pelo menos até 50% do impulso que fez. Aqui é a mesma coisa, fez um novo impulso, quando quebrou aqui de baixa para alta, tu podes comprar pelo menos até 50% do novo impulso. E é assim que podemos adicionar a ferramenta Fibonacci para nos guiarmos até onde podemos vender. Qual é a outra ferramenta que podemos usar? É o Fibonacci em junção com as zonas de demanda e de oferta. Como? Podemos marcar as zonas de demanda que nós temos no mercado em alta abaixo de 50% do impulso. Então aqui nós temos um impulso, marcamos a nossa zona de demanda em baixo e podemos vender ou até 50% do impulso ou até a demanda que está debaixo de 50%. Aqui continuamos o movimento da tendência original, que é a de 4 horas, e aqui a contratendência podemos vender até 50% do movimento ou até a demanda que estamos à espera que o preço possa fazer o próximo impulso a partir dele. De novo, aqui quando quebra podemos estar a fazer a mesma coisa, mas aqui quando quebra a estrutura de 4 horas, agora vamos comprar até a oferta que esteja acima de 50%, voltando, demanda, as melhores demandas, voltando lá no vídeo de Premium e Discount, são as que estão embaixo de 50%, mas as ofertas são as que estão acima de 50%. Então nós vamos quantificar o impulso, marcar as ofertas acima de 50% e quando a estrutura de 15 minutos quebrar, nós compramos pelo menos até 50% ou a oferta que nós estamos à espera que o preço vai fazer o próximo impulso. Aqui, novamente, quando quebramos, marcamos a demanda acima de 50%, ou a oferta acima de 50%. Se eu falei de demanda aqui, perdoem, a oferta acima de 50%. E quando ele quebra a estrutura, nós podemos comprar até 50% do impulso ou até a oferta que está acima de 50%. Então, isso nos dá mais confiança para executarmos trades de contratendência e ter alvos bem realistas. Um alvo bem realista é 50% do impulso, outro alvo bem realista é uma zona
que esperas que o preço vai virar a partir dela. Por exemplo, uma zona em desconto ou uma zona em premium, ok? Então, nós podemos sim nos envolver em trades contra a tendência, desde que saibamos utilizar a estrutura dos tempos gráficos menores ao nosso favor. Então, aqui temos um exemplo. Aqui temos um gráfico numa tendência de baixa, no tempo gráfico de 4 horas. Então, tendência de baixa porque, novamente, estamos a quebrar fundos, estamos a respeitar topos. Então, quebramos esse fundo aqui, voltamos e não conseguimos quebrar o topo. Quebramos esse fundo aqui, voltamos, não conseguimos quebrar o topo. Aqui quebramos esse fundo aqui e finalmente aqui muda a tendência para alta. Mas vamos pegar esses exemplos. Enquanto o tempo gráfico de 4 horas estava numa clara tendência de baixa, se nós virarmos aqui o nosso foco para aqui, esse movimento que ele voltou para essa zona de oferta foi um movimento em que mudou a tendência de baixa para alta. Então aqui ele estava a quebrar altos. Então nós podemos nos posicionar para compras, reconhecendo que o tempo gráfico de 15 minutos mudou a tendência para alta. Mas até onde vamos comprar? Até tirar o alto? Não, nós vamos comprar ou até 50% do movimento ou até a zona de oferta que esperamos que o preço vai fazer o próximo impulso. O preço fez o próximo impulso. Como é que podemos comprar essa retração? Da mesma forma. Esperamos a quebra de estrutura, nos posicionamos em zonas de demanda e compramos até onde? 50% do movimento ou a zona de oferta que estamos à espera que o preço vai fazer o próximo impulso. Aqui, novamente, a voltar para essa demanda, aqui nós não sabemos se vai quebrar, a voltar para a oferta, perdão, aqui nós não sabemos se vai respeitar a oferta ou não, mas podemos nos posicionar para compra. Quebrou um alto, marca a tua demanda, compra. Quebrou outro alto, marca a tua demanda, compra. Até onde? 50% do movimento ou até a zona de oferta que estás à espera que o preço vai reagir e fazer mais um impulso, porque estamos numa tendência de baixa no de 4 horas. Então, percebendo isso, nós podemos nos envolver no mercado em baixa com compras. E às vezes é estranho, o mercado está a cair, mas nós estamos a comprar. Não é estranho, é só o conhecimento que você tem de que o mercado é totalmente fractal. E apesar da tendência de 4 horas estar de baixa, a tendência de 15 minutos, em algum momento durante as retrações de 4 horas, ele fica numa tendência de alta. Então, juntando o nosso conhecimento de demanda e oferta, de estrutura de mercado, de fractalidade, nós podemos, premium e discount também, nós podemos então desenvolver em trades contra a tendência. Não é o ideal, é mais arriscado se posicionar em trades contra a tendência, mas quando você adiciona a estrutura de mercado à tua trade contra a tendência, adicionas premium e discount, adicionas demanda e oferta, tu tens muitos bons motivos para estar numa compra de contra-tendência no mercado em queda ou numa venda de contra-tendência no mercado em alta. Então, é o conhecimento de fractalidade que a mim pessoalmente me permite comprar mercados em queda e vender mercados em alta. Ok? Então, espero ter passado a minha visão sobre fractalidade na estrutura de mercado. Vão para os vossos gráficos. Eu mostrei os tempos gráficos que vocês podem combinar no vídeo passado. Vocês podem ir, por exemplo, de 1 hora e ver a fractalidade no tempo gráfico a fractalidade de estrutura no tempo gráfico de 5 minutos. Podem ir no de 4 horas e ver a fractalidade de 15 minutos, como eu fiz nesse exemplo específico. Podem ir para o diário e ver a fractalidade no tempo gráfico de 1 hora, no tempo gráfico de 4 horas. Então, é assim que vocês deviam treinar essas coisas. Então, é isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Comentem se gostaram, ponham um gosto, se não gostaram, ponham não gosto, subscrevam o canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.